Meus irmãos, hoje nós vamos continuar, como vocês sabem, né? Nós vamos continuar a nossa exposição em Marcos, o Rei Revelado. E a partir do momento que Jesus começa a manifestar o reino, não mais de maneira, não é escondida, mas subversiva, vamos dizer assim, subversiva. Quando Jesus começa agora de maneira mais explícita a manifestar o reino, algumas coisas mais chocantes acontecem. Então nós vamos entrar em Marcos capítulo de número 5 hoje. E Marcos capítulo de número 5, ele vai falar talvez de um dos temas mais difíceis para um presbiteriano reformado, que é a expulsão de demônios. Né? Se você é um presbiteriano de carteirinha, né? Poucas as vezes você viu uma manifestação demoníaca. Poucas vezes. Talvez você seja um presbiteriano, que nunca tenha visto. Lewis, então, vai dizer algo muito importante. E deixa eu te dar um contexto aqui. C.S. Lewis, ele foi membro da igreja anglicana. Então ele é como nós, certo? Como nós, assim, meio sorveterianos, né? Sem muitas pirofagias. Uma igreja litúrgica, mais litúrgica do que a nossa igreja, ok? Mais litúrgica do que a nossa igreja, né? Sendo assim, em Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, um dos romances que Lewis escreve, ele começa o livro dizendo algo muito importante. Olha o que ele fala. Nossa raça pode cair em dois erros. A raça humana, a humanidade, ela pode cair em dois erros, igualmente graves, mas diametralmente opostos. Quanto aos demônios, o primeiro é não acreditar na existência deles. Ponto aqui. Lewis está dizendo que existem dois erros na nossa caminhada que a gente pode cair neles, que são opostos um ao outro. O primeiro é não acreditar na existência, na atuação dos demônios. Isso pode acontecer. E vou te dizer, isso acontece. Enquanto eu estudava o texto com alguns comentaristas, e daí eu vou ler dos teólogos mais liberais aos mais conservadores, porque eu leio todo mundo, sem discriminação alguma. No contexto mais liberal, quando eles se deparam com um texto como nós vamos estudar hoje, eles olham para esse texto e eles não veem a ação maligna na pessoa. Eles veem simplesmente uma doença, uma moléstia, uma disfunção mental. E eles criam argumentos para justificar isso. Então veja, muitas vezes, em meios aonde o intelecto é mais aguçado, nós podemos cair nesse ponto. No entanto, Lewis continua. O primeiro não é acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Tanto aqueles que têm tanto interesse, e daí, se você fez parte da igreja na década de 1990, final de 90, você vai lembrar de um livro chamado Este Mundo Tenebroso. No livro, Frank Perrich, o autor, ele descreve uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual se dá dentro de uma comunidade como a nossa, onde algumas pessoas viam o demônio
atrás das janelas, atrás das pessoas, em todo lugar. Então veja, o que Deus está dizendo é o seguinte: é você desvalorizar ou valorizar de maneira excessiva o inimigo das nossas almas. Mas eu fiquei pensando o seguinte: como isso acontece na nossa cultura hoje? Como que isso hoje acontece na nossa cultura? Como a gente transforma o mal em bem? Já percebeu que na nossa cultura a gente transforma o mal em bem e muitas vezes a gente não percebe? Deixa eu te mostrar um pouco da nossa cultura pop, como isso acontece. Por exemplo, nas séries que nós assistimos, nossas amadas séries, né, do streaming. Olha só que legal. Netflix, uma das séries mais vistas no Netflix, chama-se Lucifer. Uma das séries mais vistas no Netflix chama-se Lucifer. E ela retrata o demônio, Lúcifer, como gente boa, como um galã, como alguém que se apaixona, que ama. E nós assistimos. E perceba, gradativamente nós vamos normalizando o mal em bem. Na Paramount, existe uma série chamada Salem. E eu não sei em vocês, mas eu fui criado numa época onde as bruxas eram verdes, tinham narigões e uma baita de uma verruga no nariz. Agora, se você olhar, não olhe, mas Simão, olhe só as fotos, se você tiver o Paramount, dá para você olhar as fotos. Mas se você olhar Salem, você vai ver mulheres belíssimas, sedutoras, bruxas. Mais uma vez você percebe que a normalização do mal, o mal se transformando em bem. Mas daí você vai falar para mim, você vai falar assim, mas Wellington, isso está muito evidente. Isso está muito evidente na sua fala. Eu nem gosto de séries como essas. Eu prefiro as séries policiais. Tá bom. Nós podemos olhar pelo menos 2 séries famosas. A Casa de Papel. Quem assistiu aqui La Casa de Papel? Quem assistiu? Quem assistiu? Não, levante a mão, não fique tímido. Não fique tímido. Lembre-se que Jesus se purifica de todo o pecado, meu irmão. Purifica de todo o pecado. É uma excelente série. Uma excelente trama. Uma das séries também mais vistas do Netflix. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você assiste a série, para quem você torce? Para quem você torce? Para o criminoso. E é verdade. Perceba, você vai torcer para o criminoso. A mesma coisa acontece com o Breaking Bad. O Breaking Bad é a mesma ideia. Você vai assistir, você fica envolvido e de repente você ama o criminoso. Você acha que ele está justo. Que eles estão fazendo uma rebeldia. E daí, quando acontece, no nosso carnaval, que eu não assisti, mas vi as notícias. A polícia, a PM do estado de São Paulo, é caracterizada como demônio. A gente já normalizou o mal. Porque a gente está celebrando quem? O mal. E tudo isso acontece sem a gente perceber, sem os nossos olhos verem. A partir do momento que você começa a torcer em uma série despretensiosa, pelo bandido, você começa a normalizar a maldade, você começa a normalizar o crime, e você começa a aceitar, se torna palatável.
palatável. Se torna tão palatável o mal, que os nossos corruptos de estimação, seja de qual lado você esteja do espectro político, você é capaz de defendê-lo com unhas e dentes, seja você de direita ou de esquerda, porque corrupção no meio político existe em ambos os lados. E perceba, você abre mão de um princípio por uma ideologia. Você abre mão de um princípio por uma ideologia. Havia muito tempo no estado de São Paulo um governador, a qual o mote era, entre a população, ele rouba, mas faz. Meu Deus! Aonde isso é concebível? Aonde isso é concebível? Em uma sociedade que preza pela justiça, pela beleza. Ele rouba, mas faz. E nós nos acostumamos. Nós vamos normalizando a maldade. Por isso que Isaías vai dizer o seguinte: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce o amargo. Então, essa cultura nossa, pós-moderna, cinza degradê, só serve para a gente. Para o reino de Deus não serve. Deixa eu te dizer isso, deixar bem claro para você aqui. Para o reino de Deus, o certo é certo e o errado é errado. No reino de Deus, o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo pratique. Porque o reino de Deus não se curva aos achismos da sociedade contemporânea. Não se curva aos achismos da sociedade contemporânea. Você acha isso legal ou não? O reino de Deus não está nem aí para você. Porque o princípio norteador do reino de Deus é a verdade, é a justiça e a beleza. A verdade, a justiça e a beleza não tem como ser perecível ou descaracterizado. Nós tentamos descaracterizá-los. Mas mesmo com as nossas tentativas, nós sabemos que ainda aquilo é mal. Nós sabemos. Nós tentamos tornar palatável. Nós tentamos achar, ou melhor, nós tentamos transformar o marginal, e eu digo marginal no pior adjetivo para a pessoa, daquele que de maneira deliberada deseja fazer o mal por outro. Nós tentamos romantizar esse marginal como alguém que sofreu uma injustiça social. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho lugar de fala porque eu nasci na periferia de Campinas. Não nasci dentro da favela, mas 2 quadras da minha casa tinha uma favela. Favela mesmo. E nem porque eu joguei bola com os meninos da favela e estudei em colégio público, me tornei um deles. Muitos dos meus amigos que jogaram bola comigo, pasmem, um dia eu joguei bola. Há muito tempo atrás. Em campo oficial. Time da vila. Apesar disso, não me tornei como eles. Não me tornei como eles. Sendo assim, depois dessa longa introdução que eu dei para vocês, deixa eu passar alguns princípios que Marcos, capítulo de número 5, passa para mim quando eu leio o texto. Lembrando disso, o mal sempre será mal nas Sagradas Escrituras, e o mal nas Sagradas Escrituras existem.
mesmo que você nunca tenha visto, o demônio se manifestar, ele existe e ele atua. Sendo assim, abra aí capítulo 5, a partir do verso de número 1. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é uma estratégia tríplice o mal tenta imprimir sobre nós. Satanás tenta colocar sobre nós, profanar, desfigurar e erradicar a imagem de Deus no homem. Vocês sabem que a humanidade, segundo Gênesis capítulo 1 e 2, é feita a imagem e semelhança de Deus. Nada na criação é igual a isso. Todas as coisas na criação, segundo Gênesis capítulo 1 e 2, são feitas boas e perfeitas. Todas as coisas na criação, naquele momento da história, na era criacional, todas as coisas eram belas. Mas a mais bela de todas as coisas que Deus criou foi o homem, a humanidade. E por que o homem e a humanidade é a coisa mais bela de todas aquelas coisas que Deus criou? Porque a humanidade, eu e você, portamos aquilo que nós chamamos de imago Dei, a imagem e semelhança do Criador. Todos nós, temos em nós uma grande digital de Deus. Da bondade, da graça, da misericórdia, da criatividade de Deus. Todos. Sendo assim, o inimigo das nossas almas tenta uma estratégia tríplice. E qual é essa estratégia? Profanar, desfigurar e erradicar a imagem de Deus no homem. Veja o que o texto de Marcos diz. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Perceba, profanar é a primeira característica que nós encontramos aqui. A humanidade feita à imagem e semelhança de Deus deveria valorizar a vida, sendo a morte uma profanação da vida. Uma profanação da vida. O endemoniado vive entre os mortos, simbolizando não apenas a sua condição física e espiritual, mas também a contaminação profunda do pecado na humanidade, normalizando a morte, o mal e as suas consequências. Veja, Números capítulo 19, versos de 11 a 13, vai falar sobre que vai ser a lei mosaica que diz que o judeu, que aquele que fazia parte do povo de Israel, não poderia tocar em quê? Em nenhum defunto. Em nenhum corpo morto. E por que essa preservação da vida? Porque a morte é uma consequência do quê? Do pecado. Do pecado, meus irmãos. Como que a morte entra na história? Gênesis capítulo de número 3. A morte entra na história porque nós pecamos. A morte entra na história porque nós desejamos viver alienados de Deus. Ao vivermos alienados de Deus, a morte entra na história. Então a morte se torna o quê? Uma profanação da vida. Então por que na lei mosaica o judeu não podia tocar no cadáver? Porque é uma profanação da vida. Deus nos fez para a vida. Deus nos fez para a abundância. Jesus, quando encontra a mulher samaritana no poço, ele diz que aqueles que bebem da água que ele dá, dessa experiência que Jesus faz com que a gente passe, essa transformação fantástica que a cruz nos dá, ele diz que de nós foi o quê? Águas vivas, água viva, vida. Jorra a vida daqueles que encontram com o Cristo. Sendo assim, a morte é uma profanação. Então perceba. Na nossa cultura, a morte muitas vezes é idolatrada. Já perceberam? Caveira, cruz de ponta cabeça. Eu não estou falando de misticismo, não.
Não me venha me colocar como pastor de batalha espiritual. Não, estou falando de uma idolatria cultural. Caveira, cruz, morte. Morte. Em algumas músicas da nossa cultura popular, a morte é exaltada. Exaltada. A morte combate a vida. A morte é uma profanação da vida. Perceba, a primeira coisa ou uma das coisas que o texto nos mostra é essa realidade, que aquele que estava endemoniado, possesso por um espírito imundo, ou por muitos espíritos, como mais para frente iremos ver, ele vive nessa esfera da morte. Uma outra realidade que o texto vai nos apontar é o seguinte, a partir do verso de número 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Perceba essa realidade, a desconfiguração. A humanidade feita à imagem e semelhança de Deus tem nos relacionamentos uma parte vital da sua natureza. Vital. O homem foi feito como ser relacional. Essa marca divina em nós reflete a perfeita comunidade de amor na Trindade de Deus. Satanás busca eliminar essa marca, transformando-nos em seres desconectados uns dos outros. Já parou para pensar que a nossa cultura exalta o individualismo? Exalta o individualismo. A todo tempo, perceba, as propagandas que nós vemos em todos os lugares, seja na internet, no seu telefone, na TV, tudo isso é feito pensando em quê? No seu eu, no seu individual, naquilo que você precisa. Dificilmente eles trabalham o coletivo. Eles trabalham o quê? A sua necessidade mais íntima. Aquilo que vai fazer de você, de uma pessoa realizada. Existe uma desconexão com o outro. Perceba, a vida desse homem endemoniado era uma vida solitária. Solitária. Lógico, era altamente violento, e nós percebemos a violência. O mal também provoca essa violência. A nossa cultura tenta romantizar a violência, né? Romantizando os bandidos. No entanto, a violência provoca uma desconexão entre as pessoas. Mais para frente nós olhar isso de maneira mais profunda. No versículo de número 5, de noite e dia, ele estava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Perceba, erradicar. O último movimento. A humanidade feita à imagem e semelhança de Deus desafia o inimigo. Nós, nos seus melhores momentos, a humanidade, é o monumento da bondade e da graça divina. Os efeitos do pecado são evidentes desde o início, como o homicídio de Abel, como destacado em João capítulo 4, capítulo 8, verso número 44, onde diz que o diabo ele foi homicida desde o princípio. E por que eu estou dizendo isso? Uma das coisas mais importantes que este texto revela é a intenção do mal na vida do ser humano. Destruí-lo. Destruí-lo. Olha o que o texto diz. Diz que aquela pessoa que era possuída por espíritos malignos, ela se cortava. A maioria dos comentaristas conservadores reformados vai dizer que essa pessoa tinha tendências suicidas. Ou ela caminhava para o suicídio. E como que eles se apoiam nisso? Mais para frente, no embate de Jesus com os demônios,
Uma das coisas que os demônios pedem a Jesus é o quê? Que eles entrem em uma manada de porcos que ali estavam. E a primeira coisa que os porcos fazem, a partir do momento que são possuídos pelo demônio, eles se jogam no penhasco, no mar, e são consumidos pelo mar. Qual era o destino final desse homem se Jesus não aparece? Era a morte. O pecado, a maldade, o inimigo das nossas almas está nos desconfigurando. Desconfigurando. Ele começa dizendo para você que você não é a imagem e semelhança de Deus. Que você não é. Uma segunda coisa que ele faz é isolar você. Ele isola você dos relacionamentos. Porque quando você é isolado dos relacionamentos, você se torna o quê? Mais fraco. Sabia disso? Não é assim que seitas fazem com as pessoas? Pode perceber, todo movimento de seita, ela transforma uma pessoa em uma pessoa fanática. E essa pessoa fanática passa a ser uma pessoa isolada dos seus. O mal, o inimigo das nossas almas, nos isola. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade que nos convida à comunidade, à trindade. Não é isso? A espiritualidade cristã nos convida a viver em comunidade. Mas o mal, o inimigo das nossas almas, diz que nós não podemos fazer isso. A indução dele é que você se torne cada vez mais o quê? Individualista, pensando em si mesmo. Por fim, ele vai acabar com a sua vida. Ele deseja levar você à morte. Tanto à morte física, quanto à morte espiritual. Eu sei que talvez você pensando que viria numa igreja domingo de manhã, ia ouvir uma palavra de ânimo para sua semana cansada, e você está ouvindo sobre o demônio. No entanto, deixa eu te alertar uma coisa, meus irmãos. A vida não é um conto de fadas, a gente tem dito isso sistematicamente na nossa comunidade. Nós estamos inseridos em uma batalha. Nós estamos inseridos em uma guerra. Sabe quando eu descobri isso? Quando eu tive filhos. Quando eu tive filhos, eu entendi o tamanho da batalha ao qual eu estou inserido. Sério. Sabe por quê? Porque uma das coisas mais difíceis que um ser humano faz na vida é criar um filho. Meu Deus do céu. É bom. Então, se você não tem filho, deixa animar o seu coração. Não fique com medo disso. Tenha muitos. Eu tenho 3. Então, fique tranquilo. Tenha mais do que eu. Tá? Tenha mais do que eu. Tenha 5, 6. Que Jesus te abençoe. No entanto, você precisa entender isso. É um dos movimentos mais difíceis de um ser humano, é criar um filho. É uma batalha. É uma batalha física, é uma batalha emocional, é uma batalha espiritual. É uma batalha física porque você vai ter que ralar para pagar as contas do seu filho. Não é verdade? É uma batalha emocional, porque depois que seu filho aprende a falar, ele vai virar para você, num dia que você não fez o que ele quis, e vai olhar para você e falar assim, eu não te amo. E você vai olhar nos olhos dele, e você vai perceber que o que ele está dizendo naquele momento é verdade.
eu não te amo. E você vai ter uma batalha emocional, porque você não pode fraquejar naquele momento. Porque se você botar o pires na mão, meu amigo, você está na mão de uma criança. Você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme, que nem Deus faz com a gente. Porque a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus responde negativamente às nossas orações, você olha e fala, não falo mais com você. E Deus fala o quê? O problema é seu. Porque eu vou continuar te amando, independente do que você aí está achando. Eu já mandei Jesus na cruz para salvar você, então você pode ficar de biquinho aí, daqui a pouco você vem conversar comigo. Não é assim que Deus faz? Então, fique firme, emocionalmente firme, estável. Espiritual. Espiritual porque o inimigo das nossas almas vai querer influenciar a educação dos nossos filhos. Não pense você que será diferente. Vai influenciar. Deixa eu te contar uma experiência. Meu filho mais velho gosta de videogame. E dentro do videogame tem um jogo chamado Roblox. Que eu estou orando para ver se eu tiro essa porcaria do jogo ou não tiro lá. Porque tem coisas boas e coisas ruins. Então eu não quero ser nem tanto radical, a ponto de eliminar aquilo do videogame, mas também não posso ser permissivo. E um dia o meu filho mais novo, que é o dedo duro do mais velho, porque o filho mais novo sempre é o dedo duro do mais velho. O meu filho mais novo, o João, chegou na mesa do almoço e falou assim, pai, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, filho? O Arthur estava jogando Roblox e ele disse para mim que ele gosta do poder do diabo. Eu olhei e falei, o quê? Eu falei, tá amarrado. Brincadeira, não falei, sou presbiteriano. Falei, o que foi, filho? Isso aí? Não, falei. Daí eu fui entender. Dentro do videogame, tem lá uma programação que um dos poderes mais fortes é o poder de quem? Do diabo. Daí eu sentei com meu filho mais velho e falei, se eu ver você usando o poder do diabo para ganhar o jogo, você está sem o jogo. Combinado? Combinado. Então, beleza. Por enquanto estamos assim. Proibido usar o poder do diabo. No entanto, eu precisei sentar com ele e explicar quem é o diabo para ele. E que o poder dele é destrutivo. E que não existe romance nesse poder. E que essa tentativa do jogo é uma tentativa da cultura de normalizar aquilo que é mal em bem. Então perceba, é uma batalha o quê? Espiritual. Onde você precisa do quê? De discernimento. Um segundo ponto que o texto me ensina, e a gente precisa ficar atento, é não importa o como, mas sim o porquê de Jesus realizar o milagre. Muitas vezes, quando nós lemos um texto de Jesus fazendo um milagre, nós ficamos vidrados no como ele faz o milagre. Não é? Se ele pegou o barro do chão, se ele lançou água, se ele... E assim, perceba uma coisa que eu vou te dar aqui, interpretação de milagres de Jesus. Não importa o como. Não importa o como. O que importa é o porquê. Então, se Jesus, em algum momento, vai curar um cego com um barro do chão, que não é uma das curas que eu mais gosto, porque Jesus gosta no chão, faz barro e passa no olho do cego. Ou se Jesus vai curar o cego simplesmente dizendo cure, ou se Jesus vai mandar ele fazer qualquer tipo de coisa para curar, o importante não é o como. O como muitas vezes está ligado à história específica daquela pessoa. E não vai se repetir de novo. O importante do texto é o porquê Jesus está realizando o milagre. Isso é importante. Então, venha comigo aqui, a partir do verso de número 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele.
e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus, agora você percebe que no verso de número 8, Jesus já tinha dado uma ordem ao demônio, que era relatada somente no verso de número 8. Perceba, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Algumas coisas importantíssimas que você precisa entender quando você vê esse texto aqui. Esse texto aqui. E você precisa ligar com o texto que nós estudamos domingo à noite, semana passada. Como termina o texto quando Jesus acalma a tempestade? Qual é a pergunta que não é respondida ou qual é a pergunta que os discípulos fazem? Qual a pergunta que o texto faz? Quem é este homem? Sabe onde a gente tem a resposta? Aqui. E quem dá a resposta? Os demônios. Mais uma vez, no texto de Marcos, você vê algumas coisas interessantes. Perceba. O endemoniado reconhece prontamente a autoridade e divindade de Jesus. Quando o endemoniado se prostra, ele não está adorando Jesus. O diabo não adora o Cristo. Mas ele reconhece que Cristo é o quê? A autoridade sobre a vida dele, sobre a existência dele. Isso é uma coisa muito importante. Perceba, você não pode menosprezar o inimigo, mas você não pode o quê? Valorizar demais o inimigo. E perceba a realidade. O diabo ele está se prostrando diante do Cristo. Então, uma coisa que a gente precisa eliminar na nossa espiritualidade é uma guerra de igualdade. As forças das trevas são iguais à força do reino de Deus. Não é. Não é. O reino de Deus reina sobre todas as coisas. E as forças do diabo é uma insurgência, é uma rebelião que está dentro do reino de Deus. E ela está sendo suprimida pelo próprio reino de Deus. Então não é uma guerra de iguais. Risque da sua mente é uma guerra de iguais. Não é um yin e yang. O bem e o mal juntos. Não! O reino de Deus não precisa do mal para existir. Ele existe eternamente. Então, perceba essa realidade. Os demônios reconhecem rapidamente. Perceba uma outra. Os demônios, eles fazem o quê? Os demônios pedem clemência, invocando o nome de Deus. Olha o que o diabo diz. Rogo-te, em nome de quem? De Deus. Que você não importune, me incomode. A palavra traduzida do grego aqui melhor é que você não me torture. Rogo em nome de Deus. De Deus. A guerra não é igual. Nós estamos em uma guerra. Mas a guerra não é igual. A guerra não é igual. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer: maior é o que está em nós. Perceba, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior, mais poderoso é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. Se nós somos discípulos de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, maior é o que está em nós. Em nós. Agora veja. Uma das coisas que o pessoal, muitas vezes de maneira errada, em algumas igrejas neopentecostais copiam, quando Jesus pergunta: qual é o seu nome? E aqui tem uma lição importante do texto, tanto para a gente, quanto para aqueles primeiros discípulos. E ele vai dizer: o meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. Primeiro, Jesus pergunta o nome do homem para auxiliá-lo a construir uma identidade distinta dos demônios. Distinta dos demônios.
Aqui os comentaristas, muitas vezes, eles vão discutir a quem Jesus está perguntando qual é o nome. A quem Jesus está perguntando? Jesus está perguntando à pessoa ou aos demônios? E a maioria dos comentaristas vai dizer que Jesus está perguntando à pessoa. No entanto, eles concordam que a possessão era tão intensa que o homem parecia incapaz de agir sem a influência dos demônios. E aqui está uma das realidades mais duras, mais impalatáveis da fé cristã. E por que eu digo isso? Porque tanto você quanto eu temos pessoas que amamos, mas não creem em Jesus. Não é verdade? Eu tenho amigos queridos, pessoas da minha família, com quem eu cresci, joguei bola, que eu amo, mas eles não creem em Jesus. E uma das coisas mais impalatáveis da fé cristã é essa. A fé cristã divide a humanidade em dois espectros. Aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo. Não é isso? Aqueles que creem em Cristo, Jesus, como Senhor e Salvador da vida deles, essas pessoas que creem em Cristo, diz a Bíblia que elas têm o quê? O Espírito Santo. Eles estão selados para a vida. Eles são consolados, perdoados, amados pelo Pai. Essas são as pessoas que creem em Jesus. Que creem em Jesus. No entanto, existem as pessoas que não creem em Jesus. E as pessoas que não creem no Cristo, elas estão sob o domínio de quem? Dos demônios. São influenciados pelos demônios. Talvez, eu não estou dizendo, eu quero que fique muito claro para você. Eu não estou dizendo que todos aqueles que não creem em Cristo estão possuídos pelo demônio. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eles estão sob o domínio do reino das trevas. Eles fazem parte da rebelião. É claro isso. É impalatável por quê? Porque muitas vezes nós olhamos deste lado para o outro lado e nós falamos assim, só falta uma coisa para essa pessoa. Só falta o quê? Só falta ela crer em Jesus. Gente, falta tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Falta tudo. Falta tudo. Porque veja, o que a nossa fé cristã reformada diz? Que toda a nossa bondade, que todas as nossas virtudes, se não forem justificadas pela graça, pelo sangue do Cordeiro, elas são o quê? Elas não são nada. Deus não as recebe. Deus não recebe a bondade, o louvor, seja qual for a virtude, Deus não recebe daqueles que Ele não conhece. Porque Deus só conhece aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. É isso que o texto me diz. É isso que a Bíblia me diz. Eu sei, é impalatável. Se eu pudesse, eu estou falando sério, se eu pudesse mudar isso, eu com toda a minha força mudaria, mas eu não consigo. A única coisa que eu posso fazer é aceitar. A única coisa que eu posso fazer é aceitar. E é lutar para que aqueles que não conhecem, que eu amo, é apresentar essas pessoas em oração, é falar do reino de Deus para essas pessoas, por isso que é urgente. Por isso que é urgente. O reino de Deus é urgente, por quê? Porque é aqui que muda a coisa, quando você ganha essa compreensão exata da onde você está.
E é isso que eu queria mostrar para vocês. Perceba, legião é uma tropa de 6.000 soldados. A multiplicidade de demônios destaca o poder de Jesus sobre situações extremamente difíceis. Extremamente difíceis. Nós não sabemos se legião se essa pessoa estava possuída por 6.000 demônios. O fato é que o termo legião denota a dificuldade ao qual essa pessoa estava inserida. E como Jesus pode livrar essa pessoa de situações extremamente difíceis. Ou seja, para Jesus não existe o impossível. Para Jesus não existe o impossível quando se trata, e aqui eu vou deixar isso bem claro, para você não pensar que é o seu carro zero que você está pensando aí nesse momento. Jesus não se trata do impossível quando tem a ver com as pessoas. Com as pessoas. O reino de Deus é formado não por coisas, o reino de Deus é formado por pessoas. Jesus morreu naquela cruz por pessoas. Jesus não morreu naquela cruz por bens materiais, por prosperidade humana. Jesus morreu naquela cruz, deu sangue por pessoas como eu e você. Como eu e você. Então, perceba. Ao nomear um problema, desafio ou qualquer coisa, ganhamos poder sobre o que identificamos. Jesus, ele identifica. Qual é o grande problema daquele cara? Daquela pessoa? Já percebeu que é assim com a gente também? Quando você identifica o seu problema, você entende como resolvê-lo? Mas você precisa fazer o quê? Identificar qual é o problema. Porque muitas vezes você está perdido, simplesmente porque você ainda não identificou o quê? Qual é o seu problema. Você não identificou. Você fica perdido. Aquela sensação de insatisfação que nós temos, que nós não sabemos como aplacar. Já perceberam isso? Que às vezes você está insatisfeito e você não sabe como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não sei o quê. Você faz um monte de coisa, mas você continua o quê? Insatisfeito. E você continua tentando. E incansavelmente você continua tentando, mas você continua insatisfeito. Você precisa nomear os seus problemas. Por isso que o salmista nos ensina a nomear o quê? Os nossos pecados. Já parou para pensar como é libertador? Quando você nomeia o pecado. Quando você sabe exatamente qual é a sua sombra. Senhor, eu tenho dificuldade nesta área. Nesta área eu tenho dificuldade. Neste pecado eu tenho dificuldade. Eu quero que o Senhor me perdoe por este pecado. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos pecados, os nossos problemas, a baciada, né? Senhor, aí, perdoa aqui, muitos pecados. Mas como é libertador você nomear o seu pecado e pedir perdão pelo pecado específico que você cometeu. Por isso que Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Para vocês serem o quê? Curados. Quando você confessa o seu pecado a alguém, você está nomeando o seu pecado. E quando você nomeia o seu pecado, você promove o quê? Cura. O texto bíblico continua e diz uma coisa para a gente. Uma grande manada de porcos estava pastando em uma colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhe deu a permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar. E nele se afogou. Perceba, eu não vou entrar no detalhe aqui se era uma cidade judia ou não, porque na região de Decápolis, que é onde fica Genezaré, é uma região onde havia muitos gentios. E nem todo judeu que estava naquela região era um judeu muito puro sangue, não. Então, assim,
Eu não acredito que Jesus colocou para permitir que os porcos, a não purificação dos judeus. Mas eu acho que tem uma outra coisa. Que Jesus permite que os demônios vão aos porcos para evidenciar a tendência destrutiva constante da natureza do mal. Porque os demônios entram nos porcos e eles se pulam do precipício. Pulam do precipício. Imagina, assim, são 2.000 porcos. Sabe o que é isso? Eu nunca vi 2.000 porcos juntos. Deve ser um negócio assim, né? Difícil de você ver. Mas foi algo grande. E isso demonstra o quê? A maldade, o poder do mal, como o mal é destrutivo. Como o mal é destrutivo. O último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse. As manifestações tangíveis da influência de Jesus. Os impactos visíveis e profundos. E o texto termina dizendo: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram, perceba agora, as pessoas se aproximam de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com o quê? Medo. A palavra aqui é a mesma palavra medo dos discípulos no mar. Eles ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Você já parou para pensar? Que coisa estranha que está acontecendo aqui. Você tem um problema. Se você pegar esse texto em Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai ver que o endemoniado ameaçava a vida das pessoas que andavam naquela região. Então, era perigoso você andar perto daquele lugar e provavelmente você ser espancado ou passar por um apuro com essa pessoa endemoniada. Agora veja, Jesus resolve o problema daquela região, não é isso? Jesus resolveu o problema. As pessoas ficaram com medo. Medo talvez de admiração, mas ficaram com medo. E ao ouvirem tudo o que aconteceu, qual seria a reação natural das pessoas? Se você quer deixar o seu pastor nesta manhã feliz, você falar assim: eu, pastor, daria glória a Deus. Levantaria um momento de louvor e adoração naquele lugar, pegaria meu violão e faríamos um grande culto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os gerazenos agem como se optassem pelo endemoniado ameaçando suas vidas, em vez de permitir que Jesus ameace sua economia. Meus irmãos, a verdade é uma só. Se Jesus salvar aquela pessoa, mas não mexer no meu conforto, está tudo bem. Agora, se Jesus quiser salvar alguém e mexer no meu confortinho, daí não pode. Daí não pode. Não pode. Não pode porque assim, é muito melhor o meu conforto. É ou não é? Nós queremos que Jesus salve todos, desde que não mexa comigo. Desde que não mexa comigo. Desde que não me tire do conforto.
desde que eu não tenha que fazer nada. Eu quero que Jesus salve todo. Eu quero que Jesus encha a igreja. Eu quero que Jesus encha a igreja. Quem não quer que Jesus encha a igreja? Uma igreja grande aqui, todo mundo cantando o hinão no culto da manhã. Quem não quer? Mas servir na igreja? Oh, meu Deus, não quero servir não. Não quero. Para que servir? Eu quero que encha. Eu quero fazer parte de uma igreja grande, mas eu não quero servir. Eu quero que pessoas venham. Pessoas venham, mas olha, não quero sair do meu banco. Meu banco, apesar que agora não tem mais banco, graças a Deus, não tem mais banco cativo na nossa igreja. Outro dia uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, sentaram no meu banco. Eu falei, glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus, porque não existe mais banco cativo nesta igreja. Não existe mais banco cativo. Pode pegar sua almofadinha e levar para casa, porque domingo que vem pode ter uma outra pessoa com a sua almofada sentada. Porque agora aqui é assim. A verdade é que a gente quer o quê? O nosso conforto. Nós queremos que Cristo salve, sem mexer no nosso conforto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem essa mentalidade, você precisa hoje fazer uma oração. Sério. Você precisa ver se realmente você é um discípulo de Jesus. Porque veja, qual que é uma característica do discípulo de Jesus? Qual que é a característica mais latente do discípulo de Jesus? Mais latente. É fé, é falar línguas estranhas. É fazer orações suntuosas ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Qual é a característica mais latente do discípulo de Jesus? Servir. Servir. Não dá para fazer isso hoje aqui, mas vem aqui, Rafa. Vou pegar o Rafa aqui de cobaia. Uma das coisas que Jesus faz na última ceia, senta aqui, é mesmo ele sendo líder e senhor dos discípulos, é ele pegar, se ajoelhar diante dos discípulos, pegar o pé dos caras e lavar o pé dos caras. Pode sentar. É isso que Jesus faz. Sabe por que Jesus faz isso? Para dar o que para a gente? Para dar o que para a gente? Exemplo. Exemplo. Sabe qual que é uma característica? Se você fala para mim que você é um discípulo de Jesus e você não serve a igreja, eu vou chegar a uma conclusão. Você está mentindo para mim. Mentindo. Porque a característica daquele que é discípulo de Jesus, ele serve. Seja qual for a área. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Mentira, você sabe fazer alguma coisa. Você sabe. E se você não sabe, nós arrumamos uma coisa que você sabe. Fique tranquilo. Eu sou expert em arrumar coisas para os outros fazerem. Sou. Você pode ajudar a atender o telefone, você pode ajudar a vir aqui mais cedo, você pode ajudar no instituto, você pode ajudar em um monte de coisa, O importante é que você sirva. Porque Jesus está realizando os milagres dele, o importante é que você sirva. Jesus está operando no meio da igreja, o importante é que você sirva. Agora, a parte que vocês mais gostam, por último. O texto diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Deus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. E é interessante que Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, você foi hoje transformado. Você encontrou Cristo. Você encontrou Cristo. Você foi transformado, mudado, renovado.
Algo aconteceu em você. Algo aconteceu em você. E ele tem um pedido que é justo. Jesus, eu quero ficar com o Senhor. Minha vida mudou. Daí Jesus fala, você não vai ficar comigo? Não vai ficar. Você vai para onde? Para casa. A discussão teológica é: casa é a cidade ou a casa? Eu acredito que seja a casa, porque a palavra aqui é oikos, que significa casa, habitação. Jesus manda ele para casa. Sabe por que Jesus manda ele para a casa dele? Talvez seja para isso, para espalhar a mensagem, mas existe um porquê. Qual é o lugar mais difícil de você testemunhar a sua fé? Na sua casa. Na sua casa é o lugar mais difícil de testemunhar a sua fé. Sabe por quê? Porque na sua casa todo mundo sabe quais são o quê? Os seus defeitos. Ah, os seus defeitos. Eu sei, eu vejo vocês aqui com roupa de ver Deus e eu sinto assim uma santidade vinda da plateia que até me envergonha. Mas eu sei que isso é simplesmente uma sensação minha, porque todos vocês têm defeitos. Assim como eu. E quem conhece os meus defeitos melhor? Kathleen Lúcia, minha esposa. Minha esposa conhece os meus defeitos como Deus, eu diria. Como Deus. Mas quando Jesus faz algo em mim, algo em mim, ela é a primeira pessoa a sentir. Ela é a primeira a sentir. Quando Jesus faz algo em mim, ela é a primeira pessoa a sentir. Então deixa eu contar o que aconteceu. Esses dias eu estava conversando com um amigo muito querido. Vocês sabem, eu tenho alguns mentores. E às vezes, com os meus mentores, eu reclamo da vida. Reclamo da vida, reclamo de vocês, reclamo de todo mundo. E eu estava falando bem da minha esposa para os meus mentores, porque da minha esposa eu não reclamo. E daí ele falou assim, cara, por que você não muda? Antes de você querer a mudança dela, você mude. Mude nas pequenas coisas. Surpreenda. Surpreenda ela. Falei, caramba. Eu queria simplesmente que a pessoa me ouvisse. Tá bom. Daí, nos últimos... Como eu não sou uma pessoa assim com muitas posses. Vocês sabem disso. Mas nos últimos 3 meses, eu descobri uma coisa que a minha esposa é apaixonada. E eu tenho dado coisas em relação àquilo que ela gosta. Daí, na terceira vez que eu dei, sem motivo nenhum. Copia aí, maridão, copia aí. Sem motivo nenhum, não tem motivo nenhum. Ela chega às vezes aqui para me buscar, e eu estou com uma sacolinha, entro no carro, com cara de cachorro, sozinho, sabe aquela cara de cachorro manso? Entrego para ela, ela fala, mas o que aconteceu? Eu falei, nada. Entrego. E uma vez, na terceira vez, ela perguntou, você precisa me dizer o que aconteceu. O que você fez de errado? Deus do céu! Sou um homem santo? Eu falei para ela, Jesus me mudou em algumas coisas. Qual foi a primeira pessoa que sentiu a mudança? Foi a minha esposa. Quando Jesus muda a sua vida, as primeira pessoa a sentir a mudança são as pessoas mais próximas de você.
Por isso que Jesus manda você ir aonde? A casa. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e orar sobre isso? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E o nosso coração se alegra pela Tua palavra, Deus. Nós estávamos presos a Deus, não como esse endemoniado, oprimido, mas nós estávamos presos nos nossos desejos, nos nossos enganos, nos nossos achismos. Nós estávamos presos a Deus, na nossa falsa imagem de nós mesmos. Mas o Senhor, de maneira transformadora, vem, ó Deus, e derrama graça sobre nós, derrama vida sobre nós. O Senhor vem e derrama poder do Teu Santo Espírito sobre nós, ó Deus, e transforma os nossos corações. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que cada pessoa aqui possa ser transformada, mudada, moldada pelo sangue regenerador de Cristo Jesus. Que você possa ter essa experiência, que nós possamos ter essa experiência fantástica de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, moldados pelo Espírito Santo de Deus. Que o nosso coração seja reorganizado pelo Espírito Santo de Deus e pelos princípios e valores do reino de Deus. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor nos deu nessa manhã. Que o Senhor continue a acrescentar nas nossas vidas, que essa palavra não morra aqui, mas transforme os nossos corações. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.